Bom, então vamos dar início agora. Boa tarde a todos. A nossa última live da Semana da Diversidade. A gente está muito feliz porque foi uma troca muito grande ao longo da semana, de experiência, de aprendizagem. Hoje tenho certeza que vai ser também. Eu sou Sabrina Espíndola, da área de Gestão, e junto com a Carolina Souza, a gente está tocando o tema diversidade. E mais uma vez queremos agradecer a confiança do nosso gerente Yuri Dória. Nessa semana nós tivemos temas importantíssimos, falando de empoderamento, de liderança feminina, na segunda-feira. Depois continuamos a semana falando de respeito, independente de raça, etnia, da sexualidade ou condição social. Os desafios e a importância de se ter um comitê de diversidade. A gente teve aqui como convidado o comitê do SBT. Então, lembrando que essa semana é só uma das etapas da diversidade aqui, e a gente quer muito que os colaboradores, junto com a gente, consigam construir a diversidade dentro da Unimed, montando um comitê, a gente vai fazer uma pesquisa, então vem muita coisa boa por aí. Depois nós falamos, né, ontem, sobre os desafios nos relacionamentos entre gerações, e hoje, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar da inclusão de pessoas com deficiência. Nós sabemos o papel importante que a nossa empresa tem na sociedade, de mudança, de inclusão. Então, a gente hoje tem dois convidados importantíssimos. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero lembrar que a Carolina Souza está aqui nos apoiando na live, monitorando o chat, com perguntas. Então, assim, participem, porque essa troca, pergunta, vocês contando a experiência de vocês é o que faz enriquecer ainda mais a live. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. E agora eu vou apresentar os nossos convidados. Eu vou começar com a nossa prata da casa, que é o Vinícius. Vinícius, está aí, Vinícius? Liga a câmera, Vinícius. Tô aqui, tô aqui. Vou ligar aí, ó. Vinícius Silva, da Unimed Rio. Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistema, atua como analista de negócios de TI, sênior, na Unimed Rio, trabalha há 10 anos na cooperativa, participou da segunda edição do programa de trainee especial na Unimed. Hoje ele trabalha com processos de analytics, gerenciamento de projetos para TI, RH e jurídico. Seja bem-vindo, Vinícius. Um prazer Obrigado. poder contar com você aqui, viu? Prazer é meu. A Flávia, Prazer. a Flávia Cortinove, né? Cortinoves. Cortinoves, desculpa, Flávia Cortinoves, sócia da empresa U Diversidade Corporativa, né? E desde janeiro atua como assessora especial na Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência no Rio de Janeiro, desenvolveu metodologia acessível, aplicável, de capacidade para pessoas com deficiência intelectual, aplicado em várias cidades do Brasil, Europa e América Central, coordenou programas de diversidade e inclusão em empresas que recebeu um prêmio de melhor empresa para trabalhar com deficiência. Consultora no tema de diversidade e inclusão, especialista em realizar diagnóstico, planejamento. Então, é uma pessoa aí que já está há algum tempo, né, nessa jornada de diversidade e vai ter muita troca boa aí para a gente, né? E então a gente quer saber um pouco da experiência de vocês. Gostaria que você contasse, Vinícius, quem é o Vinícius, né? Como é que o Vinícius entrou na Unimed? Conta um pouco sua história para a gente. Meu nome é Vinícius Silva, como você já falou, né? Eu tenho 33 anos, tô há 10 anos na Unimed e entrei na segunda turma de treinos especiais também, como você falou. E, assim, comecei no RH, passei por várias unidades do RH, trabalhei em remuneração, depois fui para administração de pessoal, depois tive uma experiência fora da Unimed, fui já em tecnologia, fui ser consultor em sistemas, depois voltei para a Unimed, fiquei acho que menos de um ano fora da Unimed, voltei para a Unimed. E de lá para cá eu tive, assim, sempre muita sorte de ter muita gente que confiou no meu trabalho. Eu acho que no slogan que você, da chamada, né, fala muito que às vezes do respeito à diversidade não é só contratar uma pessoa por conta de uma cota, que é uma coisa legal, né? A gente sabe que tem que cumprir. Mas é uma questão de realmente acreditar. E tem muita gente boa, e independente de qualquer, sei lá, de qualquer, como você falou da Semana da Diversidade, né? Qualquer etnia, qualquer religião, orientação sexual, ou até deficiência física, né? Isso não é, a gente não é só um desses pontos, né?
A gente é a soma de todos eles. E a Unimed, assim, particularmente para mim, ela sempre me deu essa oportunidade. Nunca me senti menos capaz ou que eu tivesse uma atividade que fosse menos do que alguém que fosse meu par. E isso foi, assim, muito importante para mim. É uma das coisas mais importantes no trabalho que me faz continuar trabalhando aqui. Saber que você tem a confiança e que você tem a liberdade de poder trabalhar. E isso é muito importante para mim. Obrigada, Vinícius. E assim, você falou da parte de trabalho, né? A gente olha você assim, aí olha atrás de você, aí tem uma de guitarra, de Ah, tem isso, é violão. E verdade. essa parte artística aí, conta pra gente. Eu gosto Flávia, muito de ativa o seu música. microfone, Flávia. Eu ia falar exatamente isso. Falei, você não contou tudo de você, Não contou tudo, não. não. Quem é o Vinícius tem muita coisa aí. Então, eu gosto muito de música também, eu tenho banda, sempre gostei de estúdio aqui, onde eu tô, é um escritório para eu trabalhar, mas também é um estúdio onde eu gravo as minhas coisas. A Unimed, em si, eu já toquei em 2 festas de final de ano da Unimed, que foi Olha, uma experiência muito, muito, muito legal, porque, assim, eu sou músico amador, né? Apesar de gostar e ter brincado com isso minha vida toda, mas ter o privilégio de tocar num palco profissional para muita gente que eu conheço, porque eu trabalho aqui há 10 anos, né? Então assim, é um pedaço da minha vida que eu também me dedico bastante, que eu gosto muito, e que a Unimed também, incrivelmente, ela também faz parte, porque eu toco muito nas festas de final de ano, às vezes toco na festa da minha área, alguém que sabe que eu tenho banda e, não, toca no meu aniversário. Então acaba que até isso, de alguma forma, eu tenho alguma relação com a Unimed. legal, Vinícius. E você, Flávia, fala um pouquinho da sua jornada na diversidade. Quem é a Flávia? De onde a Flávia veio? Então vamos lá, boa tarde a todos. Eu me chamo Flávia Cortinoves e antes de me apresentar eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 48 anos, morena, de pele branca. Eu tenho cabelo na altura da orelha, preto, tenho pequenas mechas claras nas pontas, estou usando um óculos preto com detalhes em rosa. Estou num ambiente que tem uma parede com papel de parede na cor marrom, tem prateleiras de cantoneira branca que tem flores e parece um escritório de casa. E estou vestida com uma blusa azul turquesa e sou mãe de 2 meninos, um de 16, total adolescente, e um de 10 anos. E sou casada com um estrangeiro, um italiano, e meu segundo filho tem síndrome de Down. Então eu falo que eu já tenho um pouco da diversidade humana dentro de casa. Tenho uma diversidade cultural e tenho a diversidade quanto à deficiência. E isso aconteceu em 2011 e eu sempre trabalhei na área de processos. Eu sou formada em administração, mas sempre trabalhei na área de projetos, qualidade, normas de qualidade. Então sempre fui na área de processos. E com o nascimento do meu filho em 2011, isso me deu uma dimensão um pouco diferente da vida, ao perceber que existiam muitas barreiras para que ele pudesse ser quem ele quisesse ser na vida. Né, que existia muita falta de acessibilidade em termos de capacitação, muita falta de acessibilidade em termos de educação da escola mesmo, e isso foi me trazendo, e nessa época eu trabalhava numa empresa de produtos para cabeleireiro, aqui no Rio de Janeiro, e a gente propôs à empresa a gente fazer um processo de capacitação adequada, correta, para as pessoas com deficiência intelectual, inclusive as não alfabetizadas, que são aquelas que não têm a menor alternativa. E o fato da gente ter ido para as pessoas com deficiência intelectual, né, não era essa a ideia, embora meu filho tenha deficiência intelectual, mas a hora que a gente foi avaliar os dados de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que já é pouquíssimo, né? Imagina que a gente tem 15 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? Esse dado é o dado corrigido, não mais aquele anterior do IBGE, do censo de 2010, mas hoje o número correto é 15 milhões e 700 mil pessoas. Na cidade do Rio de Janeiro, a gente está falando de 452 mil pessoas,
e a gente tem somente 400 mil pessoas no mercado de trabalho, e dessas, 0, alguma coisa são pessoas com deficiência intelectual, porque simplesmente elas têm menos alternativas. E aí surgiu a ideia de fazer, então, um projeto que pudesse capacitar adequadamente, né, porque no caso das pessoas com deficiência, a deficiência não está nas pessoas, né? Essa é a definição que a Convenção da ONU de 2006 trouxe e foi ratificada por uma lei chamada Lei Brasileira de Inclusão aqui no Brasil, que diz que, na verdade, o que define a deficiência é a interação da pessoa com as barreiras, né, com o meio. Se eles se transformam em barreiras, isso e tem características de longo prazo, é assim que a gente define deficiência. E aí surgiu daí a minha proximidade, e com isso eu fui aprendendo muito, meu desejo realmente de poder contribuir com aquilo que eu já conhecia da parte de processo, conseguir transformar isso para a área de diversidade. Então, hoje eu faço mais ou menos aquilo que eu fazia, mas com um foco completamente diferente, né? Um foco de planejar a diversidade, foco de fazer censo, fazer análise, identificar potencial, identificar boa prática, identificar os pontos fracos, construir comitê, construir grupos de afinidades, definir regramento, definir regulamento, definir governança da área de diversidade e inclusão. Então, enfim, aí, recentemente, desde janeiro, a convite da pessoa que está hoje como secretária da pessoa com deficiência, estou também na Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do município do Rio. A gente tem conversado ao longo dessa semana o quanto é importante, o quanto tem esse trabalho para fazer na Unimed, né? A Unimed, ela sempre foi uma empresa consciente, mas assim, a gente nunca falou de diversidade tão abertamente como a gente está abrindo essa semana, né? Que é importantíssimo. Importantíssimo. É claro que a gente sabe que as empresas acabam incluindo essa questão de diversidade e inclusão em virtude da lei, inclusive o programa que o Vinícius participou foi por causa disso, né? A gente montou um plano para apresentar para o Ministério do Trabalho para poder cumprir a cota, porque a legislação veio, então a gente criou 4 turmas para poder cumprir essa cota. O Vinícius entrou na segunda e eu entrei como coordenadora do projeto na terceira. Então, eu participei do terceiro e do quarto. Fiz igual o Vinícius, eu dei um pequeno break assim, da Unimed, fiquei um pouquinho fora e agora voltei em dezembro. A gente vê que o mundo lá fora é bom, mas a Unimed é ótima, né, Vinícius? Então, eu fui e voltei também. E, para mim, assim, foi uma grande aprendizagem vivenciar esse programa, estar perto dessas pessoas e ver a realidade delas, né? Então, o que eu achei muito interessante desse programa da Unimed foi que a gente fez com o objetivo de cumprir a legislação, óbvio, mas a gente foi além, a gente foi lá e montou um programa de desenvolvimento, né? Exatamente para tentar, ao máximo possível, acolher essa pessoa, desenvolver ela para que ela entrasse na área, e depois a gente ficou tentando observar muito quem tinha mais aptidão para determinada área e buscar alocar, né? Portanto, que o Vinícius falou que foi para várias áreas. Então, teve uma época que a gente fez job rotation, teve uma outra que a gente, aonde essa pessoa vai se adaptar melhor, né? Tentando conversar com os gestores da importância disso também. Só que a gente agora quer dar um passo maior ainda, né? Que é falar de pessoas com deficiência, mas também trazer o empoderamento feminino, a raça e etnia, LGBTQIA+. Então, a gente vê que é um trabalho que não dá para fazer sozinho, né? O RH toca aí, né? Porque, não, você já falou tanta coisa ali que, meu Deus, são muitos processos, né? Precisa de muito empenho. E é empenho não só da empresa, mas dos funcionários também, dos colaboradores abraçarem a causa e quererem fazer diferença, cada um fazer a sua parte, né? E ajudar a empresa aí a criar um comitê, né? Mas sabe o que eu achei muito interessante na sua fala? É que você começou se descrevendo. Aí eu tenho falado a semana inteira que eu estou entrando assim como a Unimed está entrando na jornada da diversidade, eu também estou me aprofundando nessa área. Então, eu imagino por quê, mas assim, diz por que quando você começa uma palestra, você começa se descrevendo. Conta pra gente. O maior prazer. A gente começa sempre se descrevendo, né? Até porque a gente está no Teams e no Teams a gente não consegue saber com quem a gente está dialogando. E se nós tivermos pessoas cegas, para que ele possa ter, no mínimo, a ideia de com quem ele está dialogando, se é uma loira de cabelos compridos, se é uma mulher de 30 anos, de 20, de 50,
Então, a gente sempre começa se descrevendo e contando como a gente está, né? Inclusive falando as cores que a gente tem, porque todas as pessoas cegas também têm sua maneira de identificar cores, de imaginar cores. Então, é importantíssimo que a gente use e descreva exatamente o ambiente que a gente está e como a gente está vestido, porque eu estou vendo a cor da camisa do nosso amigo Vinícius, assim como eu estou vendo a cor da sua camisa. Então, é importantíssimo que a gente também possa oferecer essa mesma experiência, né, para as pessoas que não têm essa característica, que é poder enxergar, né, as cores como a gente enxerga. Então, a gente tem que fazer todo esse esforço para que a gente possa pensar que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Então, a falta de acessibilidade, ela é uma barreira, porque a partir do momento que eu acessibilizei, eu já dei condições para que ela também tivesse as mesmas experiências que todos nós que estamos aqui enxergando. Muito interessante, viu? Já uma grande aprendizagem na nossa roda de conversa hoje. Agora, Vinícius, você não falou quem é o Vinícius, Vinícius. Eu quero que você fale quem é o Vinícius. Cara, de onde o Vinícius trabalha... veio, do que o Vinícius gosta de fazer, além de cantar da Unimed. Conta um pouquinho da sua história de vida, assim. Então, eu sou um cara bem agitado, tipo, eu sempre gostei, eu fiz esporte, depois eu fiz música. Então, eu sou Qual um foi o cara esporte que você fez? Conta pra eu gente. fiz natação, por conta de recomendação mesmo, fiz com natação, depois fiz tênis de mesa há muito tempo. E aí depois fui tocar, fiz escola de música, fiz Vila Lobos, pintei quadro. Minha mãe botou pra eu fazer que é um artista, cara, né? É um artista. Minha mãe é fenomenal. É um múltiplo, é um artista múltiplo. E aí eu fiz um pouquinho de cada coisa, assim, porque eu acho que é a minha característica. E trabalho, por exemplo, dificilmente, óbvio, cada um tem as suas atividades, né? Mas eu sou muito que acaba me envolvendo na atividade de outra pessoa, porque eu me interesso, acho que posso ajudar de alguma forma, porque também se eu preciso de ajuda, eu não tenho nenhum problema de pedir ajuda, ou se eu não sei, eu não tenho nenhum problema também de perguntar. Então, para mim, se eu puder ajudar a responder a pergunta de alguém ou ajudar alguém. Então, eu particularmente eu vivo me envolvendo em um monte de coisa porque eu não consigo ficar muito parado, na verdade. E a Unimed eu acho que é bom para isso, porque é liberdade. A Unimed te dá essa liberdade de trabalhar, de te dar confiança, por exemplo, no próprio RH mesmo. Na minha carreira, enquanto eu trabalhava no RH, eu ganhei muitos projetos que eram acima do meu cargo, na própria TI. Eu tive a oportunidade de também ganhar projetos que naquele momento eram acima do meu cargo, mas porque as pessoas de alguma forma acreditavam em mim e me ensinaram também muito. Por isso que eu gosto tanto de ensinar, porque eu acho que eu aprendi muito mais com as pessoas do que, sei lá, qualquer coisa mais do que eu tenha lido, ou até um ensinamento formal, né, com os professores. Não que a gente não aprenda com eles, óbvio que a gente aprende muito com eles, mas a gente tem mais uma ideia. A gente aprende mesmo quando a gente está no mercado de trabalho, quando a gente está na vida, se for uma coisa particular, né? Uma coisa é sua mãe falar assim, não sai sem casaco não, que você vai ficar resfriado. Você não dá muita confiança, mas depois que você passa mal e você vê que era melhor ter saído de casaco mesmo. Então, acho que eu aprendi muito com as pessoas, muito com as situações que as pessoas me deixaram passar. E eu acho muito porque não me enxergaram também diferente, porque eu não me enxergo diferente. Aliás, eu até me enxergo diferente, mas diferente igual a todos vocês. Ela tem um cabelo curto, você tem um cabelo longo. Isso. E assim, a gente é diferente de qualquer forma. Então, eu acho que é isso, é um pouquinho da minha forma de pensar. Eu sou bem agitado, às vezes diferente na forma de falar, quem trabalha comigo sabe. E eu não tenho muitas vezes, óbvio que no trabalho a gente tenta ser o mais formal possível, mas eu não posso deixar de ser o Vinícius. Lembra da Priscila que trabalhava no RH, Braga? Claro, minha Então, amiga até hoje. uma vez eu estava conversando com ela, eu falei assim, pô, eu acho que eu vou parar um pouco de falar gíria. Às vezes eu tô falando com um gerentão e eu tô falando, não, beleza, tá tranquilo, eu faço pra você e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, pô, Vini, mas se você deixar de ser assim, você não vai ser mais o Vini, você vai ser outra pessoa. E aí naquele momento aquilo deu um start mesmo, graças a Deus. Eu acho que na minha carreira eu nunca tive nenhum entrave pelo meu jeito diferente de falar, às vezes, ou de ser. Assim, aquilo pra mim foi um start. Provavelmente pra ela foi só mais uma frase, talvez ela nem tenha dado tanta importância, mas tipo, pra mim aquilo foi real e eu não abri mão disso. Minha carreira, tipo, eu sou satisfeito com a minha carreira, acho que quem trabalha comigo gosta de trabalhar comigo e isso é muito bom, né? Isso na verdade é recompensador.
É gratificante a gente trabalhar com o que gosta, né? Agora me conta assim, como é que você escolheu trabalhar no mundo corporativo, tendo a sua mãe apostado em várias vezes artísticas suas, te colocando para fazer um monte de coisa para você experimentar, e como é que você foi trabalhar em empresa e resolveu entrar no mundo corporativo? Eu acho que foi um pouquinho parecido, talvez, com a maior parte das pessoas, né? Tem uma família um pouco mais tradicional e, não, vamos ter que fazer faculdade, você tem que arrumar um bom emprego. Não que minha mãe não tivesse deixado eu ser livre para querer se fosse artista, esportista, qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que, tipo, uma carreira de artista e esportista, ela estatisticamente, eu que adoro dados, trabalho com dados, estatisticamente ela é muito mais complexa de você ter uma vida equilibrada, né? Então, eu acabei entrando muito no mercado de trabalho por essa questão, por eu ter uma família já mais voltada para me instruir para esse tipo de coisa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com dado e comecei a fazer muito relatório engraçado, como mesmo antes de. Eu fiz 6 períodos de direito, antes de trocar para tecnologia e de me formar em tecnologia. Mas engraçado que até estudando direito, todos os empregos que eu arrumava de alguma forma, os relatórios chegavam até a mim, as análises estatísticas chegavam até a mim de alguma forma, e aí eu fui meio que gostando daquilo, e eu fui sendo recompensado por aquilo. Eu, antes de trabalhar na Unimed, trabalhei também na Light, e também num processo de trainee, também foi muito legal para mim, porque eu fui para a área de treinamento lá, e eu entrei junto com. Tinha os trainees especiais, mas tinha os trainees de verdade. E assim, como eu sempre me envolvi muito nas coisas onde eu trabalho, eles me incluíram no processo de trainee normal. Então eu fiz todos os treinamentos que os caras fizeram. Negociação com o gestor, influência sem autoridade, várias coisas que a Light naquela época dedicava aos trainees. Então, de alguma forma, eu fui sendo seduzido por isso. E as pessoas foram me envolvendo. Depois vim para a Unimed por uma recomendação de um amigo. Aí vim para a Unimed e a Unimed também cada vez mais envolvendo em muita coisa. A Márcia Morim, na época, que era a superintendente do RH, né? Me ensinou muita coisa. Eu, assistente, novinho, sei lá, 20 anos de idade, e ela me envolvia em várias coisas, não, Vini? A decisão assim, por isso, por isso, por isso. Se você for entregar um trabalho com um executivo, você tem que sempre se preocupar com a qualidade, você nunca pode atrasar o prazo. Se você atrasar o prazo, avisa antes, não espera para avisar em cima da hora. Então, eu fui sendo seduzido por esse tipo de coisa e tecnologia, né? Gosta de resolver problema. E aí, qual o maior problema ela me dá, eu peço outro maior. E aí, eu acho que o mundo corporativo é isso, né? Porque é sem fundo, né? Se você entrega, a outra pessoa vai te puxar para você entregar mais e assim sucessivamente, né? Essa é a melhor parte, né? Ter uma pessoa que te puxe e que faça você desenvolver cada vez mais o melhor, né? Exigir é bom, ser exigido é bom. A pressão faz parte. Saber lidar com a pressão e tudo mais, tipo, qualquer um que vai subir com o cargo, tipo, todo mundo almeja o salário, né? E assim, é normal, É. todo mundo almeja o salário. Só que esquece da página 2 que para ter aquele salário, você tem uma série de responsabilidades. Se colocar no mercado vai ficando mais difícil. Então você tem que manter sua empregabilidade sempre ali no alto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então mas faz parte. Se você achar que o mundo Eu tenho uma amiga que fala que você tá achando que o mundo é um morango? O mundo não é um morango, não. Entendeu? Ele tem muita coisa boa, mas a gente tem que correr atrás, porque se você também não fizer o seu, né? Nada chega totalmente de graça. Pegando essa sua fala que o mundo não é um morango, que nada é fácil, né? Só fácil, que tem coisa boa e muita coisa para desenvolver, a gente sabe, né, Flávia? E aí você sabe muito melhor que a gente que trabalha com isso, que essa questão da inclusão nem sempre é o caso do Vinícius, que começou como assistente, hoje é analista sênior, cresce na empresa e consegue ir galgando vagas, lugares, onde ele consegue desenvolver a habilidade dele, né? A gente sabe que essa não é a realidade, isso é um ponto fora da curva, e eu tenho muita admiração por ele por isso. Portanto, toda vez que tem alguma coisa, da outra vez que teve treino especial, eu chamei ele para dar depoimento também, porque a gente sabe que cada um tem as suas batalhas e vence, e ele teve as dele e venceu, mas que tem muitos que não, né? E aí conta pra gente, assim, dentro desse trajetório todo que você passou em empresas, implantando metodologia, fazendo essa inclusão,
O que você acha que é o maior desafio de fazer a inclusão de uma pessoa com deficiência numa empresa, num local? Boa pergunta. Eu queria fazer uma provocação antes. Uhum. Se alguém já pensou de por que a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Porque as pessoas sem deficiência, elas entram no mercado de trabalho. E as pessoas com deficiência têm que ser incluídas no mercado de trabalho. Então, assim, essa é uma reflexão, né, que eu já me fiz. E é estranho, né? Porque a deficiência é uma característica da pessoa com deficiência, assim como cada um, altura, tamanho, cabelo. E aí, por conta disso, a gente sem deficiência entra no mercado de trabalho, começa a trabalhar. E as pessoas com deficiência têm que ser incluídas. Então, assim, essa é uma primeira reflexão, né, de por que a gente tem que falar de inclusão, mas eu também já vou contribuir com as minhas reflexões e com o que eu tenho aprendido aí sobre esse modelo. Infelizmente, a gente teve, né, nos cenários da humanidade, há milênios, a gente tem uma exclusão das pessoas com deficiência da sociedade. Elas, né, durante muito tempo, elas não estavam no shopping, elas não estavam no clube, elas não estavam na escola, elas não estavam em lugar nenhum. Então, a gente não enxergou. E aí, naturalmente, a gente não se acostumou a ver pessoas diferentes. Certo? A gente não se acostumou a ver que pessoas que têm deficiência fazem coisas de uma outra maneira e alcançam o mesmo resultado, mas usam seus próprios recursos, são os outros recursos. E aí, gente, né, Sabrina e pessoal, o fato da gente não conviver com pessoas com deficiência, vou dizer mais, quem aqui tiver mais de 35 anos, não sei da galera aí, e estudou com uma pessoa com deficiência em qualquer fase da vida. Se puder colocar no chat quem estudou com pessoa com deficiência ao longo da escola. Aliás, quantas pessoas com deficiência a gente tem aqui hoje? Eu não sei. Ó, levanta a mão, gente, quem é? Eu posso falar, levanta a mão. Eu não sei quantos a gente tem no chat hoje, mas falando de Unimed, hoje a gente tem aproximadamente 58 colaboradores com deficiência trabalhando na empresa. Que legal, muito bom. Não, só na Unimed Rio, né? Juntando a empreendimentos. Isso, exatamente, a gente aumenta. 126, se eu não me engano. Isso aí. Então, assim, a gente não está muito acostumado. Eu tenho então, 40... no caso aqui, só a Aline levantou a mão. Só tem uma. Bom, enfim, então a gente não está muito acostumado, e assim, você já tem 58 pessoas, é um número incrível, né? Porque a gente acaba muitas vezes não vendo que a gente tenha esse número em empresas nem grandes nem pequenas, tá, pessoal? Uhum. Então, assim, o fato da gente nunca ter estudado, nunca ter estado próximo, a gente não está acostumado a normalizar, você entendeu? As características das pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência, elas usam recursos diferentes, certo? E recursos que permitem com que elas possam competir nas mesmas oportunidades que as demais. Então, quando eu tenho uma deficiência, eu preciso de um leitor de tela para poder, né, se eu sou cego, eu preciso de um leitor de tela, eu não tenho um leitor de tela, definitivamente minha deficiência vai ficar desse tamanho. E acontece que, pelo fato da gente nunca ter estudado desde pequenininho, todos nós temos vieses inconscientes, o que nos faz todos, né, todos nós, eu não sei se vocês conhecem uma pesquisa que a escola fez com Datafolha sobre preconceito, vocês já viram essa pesquisa? É muito bom. Ela perguntou para o brasileiro, foi uma pesquisa que foi em várias capitais. Você é preconceituoso? 90% dos brasileiros disseram que não eram. Quando perguntaram, você acha que o povo brasileiro é preconceituoso? 90% diz que sim. Então, assim, eu não enxergo o meu preconceito, eu enxergo somente o do outro. Isso é importante, gente, porque todos nós temos vieses inconscientes, todos. Eu, você e todo mundo. Não é porque eu sou mãe de pessoa com deficiência que eu não tenho. Eu tenho também, porque eu também não convivi desde pequeno. E isso faz com que a gente não esteja acostumado a enxergar a pessoa e não a deficiência. E isso acontece em todas as etapas do processo.
né? Acontece na etapa do processo do RH, acontece na entrevista com o gestor, porque eu não consigo, tenho dificuldade de enxergar a pessoa, enxergar o potencial da pessoa, enxergar o que aquela pessoa faz, o que as experiências que ela teve. Você entendeu? Tenho medo de perguntar sobre a deficiência, porque eu também não sei se eu estou certa, se eu estou errada, se eu posso, se eu não posso. Então, essa característica, então, toda vez que eu tenho um pouco conhecimento sobre o assunto, eu prefiro que esse assunto esteja longe de mim. E aí o que acontece, e vou ser bem sincera com vocês, que eu estou fazendo isso aí desde 2012, é que a maioria das empresas acabam dando preferência para as pessoas que têm menos deficiência aparente. É assim, essa é a regra de mercado. Por que não enxerga? Mas eu queria trazer um outro fato e vou terminar rapidinho, tá? Já estou estendendo muito minha resposta. Queria também que vocês fizessem uma outra reflexão. Vocês já pensaram de por que a gente precisa ter uma lei de cotas? Né? Se vocês são a favor de lei de cotas, se são contra a lei de cotas, e se vocês são contra, por que vocês são contra? E se vocês são a favor, por que vocês são a favor? Né? Assim, essa reflexão, infelizmente, a gente não vai estar num debate, né? E se a gente tivesse um debate seria muito interessante, mas eu queria também deixar essa reflexão de por que a gente tem uma lei de cotas, né? Por que a gente precisa de uma lei de cotas, né? Então, assim, porque a minha opinião é que se a gente não tivesse uma lei de cotas, provavelmente a gente não teria nem as 500 mil pessoas dentro das empresas. Se nós não tivéssemos lei de cotas nas universidades públicas, né, existe uma lei de cotas racial, né, quando você junta a condição social, raça, pessoa com deficiência, se é quilombola, se é indígena, que fez saltar o número de pessoas negras formadas em universidades públicas. Se nós não tivéssemos, a gente continuaria com 1%, 2%. Né? Então, assim, eu queria trazer essa reflexão também de por que a gente precisa falar sobre isso. Porque se a gente esperar com que naturalmente a sociedade se desperte, tenha consciência, identifique que as pessoas elas são diferentes por natureza, e não é a deficiência que a faz menos ou mais competente, não é a deficiência que vai fazer com que a sua empresa seja melhor ou pior, não, essa deficiência é uma característica. E já que a gente não tem essa base de dados desde pequeno, é importante que a gente tenha consciência. Tendo consciência, eu, que sou uma recrutadora, por exemplo, tendo consciência do meu viés inconsciente, eu vou estar mais ligada e não buscar a deficiência e buscar o potencial. Eu vou estar mais atenta, certo? Não às limitações, mas o que eu posso fazer para que você tenha as mesmas condições de todo mundo aqui. Então, assim, eu tenho que estar ligada nisso, porque eu tenho também os meus vieses e todo mundo tem. Né? Eu, como gestor, tenho que ver, cara, essa pessoa pensa muito diferente, tem experiências muito diferentes, e o que ela vai agregar para essa equipe? Então, para isso, o que eu preciso fazer? E não falar, cara, isso vai me dar trabalho demais. Nossa Senhora, né? Ixi, Maria. Então, assim, em vez de ter esse comportamento, eu consciente, quanto mais consciência eu tenho, mais atenta eu estou, porque eu também tenho meus vieses, certo? Eu também tenho, inclusive, com meu filho. Eu tenho, só que eu estou ligada. Na hora, me desconstruo e tomo e sou capaz de tomar uma atitude diferente. Tá muda. Agora você falou uma coisa muito interessante, né? Do nossos vieses inconscientes. Então, assim, acho que duas coisas eu consigo pegar muito nessa sua fala, que é a gente conhecer, né? Conhecer, na verdade, o todo, e conhecer essa questão de como é que a pessoa lida no dia a dia dela, que é uma característica. Eu acho que isso é um ponto de vista muito interessante, que é uma característica, assim como às vezes tem uma pessoa que tem um comportamento mais difícil, a gente vai ter que aprender a lidar, a gente tem que aprender a lidar com as características de todas elas, né? E uma outra coisa é a gente se conhecer. Eu acho que o conhecimento e o se conhecer, né? O se conhecer, será que eu estou realmente me percebendo uma pessoa que está
com esse viés inconsciente de já limitar o outro, né? Com esse viés eu preciso incluir, ao invés de não, a pessoa ela tem que ter oportunidade como todo mundo. A gente se olhar, se perceber e ver aonde a gente está precisando se desenvolver, porque é muito difícil às vezes olhar e falar não, realmente eu tenho um preconceito, né? Eu realmente não, às vezes olha, vai dar mais trabalho. Então, assim, na Unimed a gente acaba que a gente tem algumas histórias muito boas, né? Mas outras com certeza que a pessoa poderia ter sido adaptada melhor, né? Por exemplo, a nossa plataforma de e-learning, ela foi desenvolvida pelo Arley, que tem problema auditivo e é surdo e mudo, né? E ele desenvolveu e ele toca a plataforma junto com outra pessoa da equipe também, que é o Jefferson. Mas isso, assim, pelo que eu percebo, pela fala do Vinícius, pela sua fala, não é só a pessoa se perceber, saber o potencial dela, que no caso o Vinícius ele tem isso, né? Poxa, eu sou assim, e tá tudo certo, eu me aceito. É autoaceitação, saber quais são os seus talentos, mas também como é que o outro líder recebe essa pessoa e desenvolve ela. Ele falou o tempo todo, né? A minha antiga liderança sentou do meu lado, me explicou não só o que eu ia fazer, mas do ponto de vista estratégico, como me posicionar, quando preciso me posicionar, se eu for para uma reunião. Então, assim, acho que tem as duas coisas. Tem tanta pessoa se perceber e qual é o talento dela, assim como qualquer ser humano precisa entender como ele funciona, no que ele é melhor para buscar oportunidade, mas também o acolhimento da liderança e da equipe para perceber como é que pode aquela pessoa entregar o melhor dela, como todos os profissionais precisam ser desenvolvidos, serem acolhidos. Então, assim, acho que essa empatia, né? Eu tenho reforçado muito os nossos hábitos aqui na nossa roda de conversa, que a gente tem 3 hábitos, né? Que é empatia, criatividade e protagonismo, né? Todas as pessoas terem protagonismo, independente da condição dela entender como o Vinícius entendeu, não, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou ser uma pessoa que vou procurar entender onde eu posso ajudar mais, eu acabei o meu, por que eu não vou ajudar meu colega? Mas, ao mesmo tempo, a empatia de quem está com ele e com qualquer outra pessoa, assim, e aí, qual é o ponto de vista dele em relação ao trabalho? Como é que eu posso, de alguma forma, acolher ele melhor? Então, tem sempre esses dois lados, né? Da pessoa e de quem recebe, de quem acolhe. Aí eu queria saber de vocês, assim, qual foi o maior desafio profissional do Vinícius em relação à sua carreira e à vida? Qual foi o maior desafio, pode ser pessoal ou profissional? E depois a Flávia, implantando esses projetos, qual foi o seu maior desafio também? Pode começar, Vinícius, por favor. Então, vamos lá. Desafio, eu acho que eu tive alguns, tipo, quando eu fui ser consultor foi um desafio para mim, porque eu deixei de ser CLT, a família vamos ser certinho, vamos ter contrato de trabalho e eu saí de ser CLT para tentar ser consultor. O que, pô, foi uma abertura de possibilidades muito importante para mim. Você vai ser consultor, você fica sozinho dentro de uma empresa, às vezes você representa sozinho a consultoria onde você está trabalhando. Então, eu tive que ter contato com muita gente de alto escalão, né? Porque às vezes quem vai te receber é, sei lá, é o diretor daquela área que está contratando a empresa, ou é um grande gerente. Então, acho que o meu primeiro principal desafio foi esse aí, falando de trabalho, né? De ter a coragem de trocar efetivamente de trabalho, forma de contratação, enfim, não tinha férias, não tinha nada disso que a gente está acostumado, né? Mas foi muito bom para mim. Outro que também foi um desafio grande foi a implantação do Gira aqui dentro, que é um software de gerenciamento de projetos. Também que eu não entendia, acho que eu nunca tinha aberto o Project. Hoje, se você conversar comigo de projetos, acho que eu conheço um bom pedaço. Então foi uma coisa muito nova para mim. E recentemente, sei lá, vai fazer 2 anos, que foi a migração do sistema do jurídico. A gente tirou todos os processos de um lado, jogou tudo para um outro. E naquele momento eu fiquei mais ou menos sozinho num projeto que tinha um impacto grande para a organização, né? Porque perder os dados jurídicos com certeza daria bastante problema. Mas graças a Deus tudo deu certo. Foi mais uma área que eu tive chance de conhecer.
Voltei lá nos meus 6 períodos de direito, né? Recordar de novo, mas conheci novos profissionais, novos processos, amadureci enquanto profissional. Então, acho que profissionalmente esses foram os meus 3 mais. E eu acho que pessoalmente é mais uma questão de ter uma deficiência, né? Acho que todo mundo tem uma certa dificuldade de aceitação, seja sei lá, cara, pela forma física, pela altura, peso, qualquer característica, né? Então, eu, enquanto pessoa, eu tive o desafio até hoje, né? De vez em quando ainda nada é 100% superável, né? Então, acho que assim, mas eu passo de boa, eu sou feliz com o que eu sou. Já aprendi a jogar o jogo com as cartas que eu tenho, né? E eu acho que foram esses os meus principais desafios aí. Muito obrigado por compartilhar. Muito bom. Posso só fazer um complemento, cara? Muito bom, né, o teu olhar, mas a gente costuma dizer também que na diversidade, né, a gente não precisa... que existe uma diferença muito grande entre aceitação e respeito. A gente não precisa ser aceito por ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém precisa ser aceito. Eu não estou fazendo nada de errado, não quero que ninguém me aceite, mas todos nós temos que nos respeitarmos mutuamente. Então, o respeito é uma coisa. Então se a gente está falando de alguém LGBT e está falando, por exemplo, de casamento gay, eu não aceito. Gente, não aceito o quê? Ninguém te pediu em casamento, isso é uma questão da outra casal, entendeu? Agora, aceitar é uma coisa tua, interna. Respeitar é outra. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que respeitar, independente da característica. Então, o respeito, eu acho que é acima de tudo. E quando eu falo assim, essa é a base. Assim, a gente não precisaria nem estar falando sobre diversidade se a gente tivesse o respeito como o norteador das nossas relações humanas, não é? Como base, né? A gente como tem falado muito isso a semana inteira, de respeito e amor. Tanto o amor próprio como o amor ao próximo, né? Se a gente já tivesse isso, a gente realmente precisaria estar falando da diversidade, por exemplo. Porque a gente iria compreender exatamente que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história, né? A gente fala muito que a gente tem que respeitar e honrar a nossa história dos nossos pais, de como é que a gente faz o nosso processo evolutivo. E se a gente tem isso, o respeito, tanto da gente com a nossa história, com a nossa jornada e com o próximo, nasce o amor também, não é verdade? Perfeito. A sua pergunta era qual era o meu maior desafio, né? Qual foi o seu maior desafio nessa sua jornada de implantação ou até na criação da metodologia que você fez? Conta um pouco pra gente, por favor. Pois eu acho que agora, né, beirando 50, eu olhando para trás, às vezes, nos grandes desafios que eu achava que tinham sido enormes, agora com mais experiência, eu acho que nem foi tanto assim, mas que naquela época, com a experiência que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, parecia uma coisa gigante. Uhum. Hoje, olhando para trás, eu nem acho que foi tanta coisa assim, né, porque eu acho que o que a gente vai amadurecendo e crescendo ao longo da vida vai fazendo com que a gente olhe para trás e fala, cara, foi muito legal fazer isso, mas, puxa, nem era tão difícil assim, ou nem era tão complexo. Mas em termos de implantação, eu diria para vocês que o grande desafio que eu tive nesses anos todos, né, nesses quase 10 anos na área de diversidade, é quando a gente tem que trabalhar da média gerência para cima e para baixo. Então, todas as vezes que eu entrei em projetos e que eu não consegui ter, né, ou que não existia, porque depois que a gente vai descobrir que não existia o apoio forte do board, da alta liderança, gestão, né? Foi muito difícil, gente, porque caminhar para cima e para baixo é muito complicado, porque quando a gente está falando, né, de ter ações afirmativas, porque a lei de cotas, por exemplo, seja qualquer lei de cota, é uma ação afirmativa, gente, são ações. E aí, por que eu sou a favor? São ações para corrigir desigualdades, são ações para corrigir cenário de exclusão, de segregação. Então, se eu tenho esse cenário, se eu não fizer uma ação afirmativa, aquilo que levaria 10 anos, 5 anos, vai levar 150 anos. Né? Se a gente for ver quanto tempo as mulheres e homens precisam para, se a gente não fizer nada, alcançar a igualdade salarial, sem fazer nada, gente, vai demorar 200 anos. Para que a gente consiga equidade salarial entre negros e brancos, a gente vai precisar de 257 anos.
Então, 256, né, essa pesquisa do ano passado. Então, por conta disso, a gente precisa pensar que se a gente quer acelerar esse processo de igualdade, né, de igualdade a partir das diferenças, a gente precisa ter ações afirmativas, e esse é o motivo pelo qual eu sou a favor. Então, entrando em projetos, né, na área de projetos, por exemplo, toda vez que a gente entra num projeto de falar de cultura, falar de pacto antidiscriminação, falar de respeito, falar de medidas drásticas e doloridas todas as vezes que não houver respeito dentro de uma organização, porque se a gente está falando que a gente vai propiciar diversidade, e aí toda vez que a gente fala de propiciar diversidade, a gente pode falar de um monte de coisa, é bom porque aumenta a criatividade, porque a empresa vai ser mais inovadora. Sim, gente, tudo isso é claro que é a mais pura verdade, porque se colocarmos 3 pessoas iguais à Flávia no mesmo grupo, vocês acham que vai ser com ideias mais inovadoras ou menos inovadoras? Provavelmente menos. 3 pessoas que pensam igual a mim. Então eu dou uma ideia, todo mundo fala, legal, legal. Se coloco eu e o Vinícius, que somos completamente diferentes, assim, eu não consigo nem fazer... Eu fiquei com medo de falar que era guitarra, porque eu não sabia se era guitarra ou baixo. Pra vocês terem ideia... Eu nem sei se eu falei certo também, não. A diferença... Tem os dois ali atrás. Vocês entendem? Então, quer dizer, o Vinícius tem uma experiência, uma trajetória de vida que, graças a Deus, é completamente diferente da minha. Então, a visão de mundo que ele tem, as experiências que ele teve, as pessoas com quem ele conviveu, muito mais do lado artístico. A minha família é 0 artista, eu sou 0 menos 1 artista, então a gente é completamente diferente. Não coloca eu e o Vinícius no mesmo grupo, eu vou dar uma ideia, o Vinícius fala, cara, eu não sei isso aqui, mas e se a gente fizesse isso desse jeito? E aí eu vou falar, mas Vinícius, isso aí também não seria muito bom, porque aí, e se fizesse isso? E isso vai construindo essa ideia e vai ficar muito mais interessante. É óbvio isso, gente, isso não é, assim, novidade, todo mundo sabe disso e as empresas estão entendendo cada vez mais isso. Mas sabe o que é o maior barato da gente trabalhar com diversidade mesmo? É que simplesmente as pessoas são muito mais felizes, porque elas podem ser quem são. Você entendeu? Então, todas as vezes que a gente é livre para ser quem a gente é na empresa, porque eu sou livre para falar, cara, estou com um problema com meu filho, estou com um baita problema, eu preciso trabalhar em casa essa semana. E eu tenho confiança em poder falar isso para o meu chefe, eu tenho confiança de que ele vai entender a minha situação de mulher, mãe, que trabalha, que está com um filho doente. Gente, eu tô feliz, tô leve, tô legal. A partir do momento que eu consigo convidar os meus colegas para o meu casamento, com a minha parceira, ou se não, trazer fotos minhas no final de semana, você entendeu? Que eu posso ser livre, posso contar, posso falar de coisas que eu não gostei, entendeu? Da maneira como fui abordada. Então, eu sou livre, sou aberta. E todas as vezes que a gente tem diálogo e tem abertura, gente, eu sou feliz. E a felicidade nos torna muito mais produtivos. Então, é óbvio que uma empresa que tem realmente uma política correta de diversidade, que nasceu lá de cima e vem permeando a organização, entendeu? Que tem uma cultura clara de respeito, de não discriminação, lógico que as pessoas vão ser mais felizes. As pessoas sendo mais felizes, elas são mais produtivas. Elas sendo mais produtivas, a empresa vai ser muito melhor. E como último ponto, né, de por que a gente tem que falar sobre isso, a gente esquece que quando a gente acha que a inclusão é boa só para as pessoas, né? Mas não, gente. Para as pessoas, porque eu estou incluindo uma pessoa com deficiência, então isso é muito bom para ela. Não, gente, isso é bom para todo mundo, porque a gente aprende, né? Já dizia Paulo Freire, né, que a inclusão acontece quando a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades, tá, gente? Não tem aprendizado nas igualdades. Mas a gente esquece que a gente também tem pessoas com deficiência que são nossos clientes. Nós temos pessoas negras que são nossos clientes, a gente tem pessoas LGBT que são nossos clientes, e aí a gente esquece que eles também são diferentes. E se a gente não tiver essa diversidade interna, eu não vou conseguir pensar em campanhas, em produtos, em características para todos os nichos de pessoas. Eu vou criar sempre um produto estándar, e como tudo que é estándar, eu tenho gente aqui e gente aqui. Alguém vai pegar essa fatia de mercado, né? Espero que sejam vocês. Porque se você não tem alguma coisa aqui que me atenda, porque eu estou aqui embaixo do padrão, alguém vai olhar para as minhas necessidades. Mas eu não tenho como entender as necessidades
específicas do meu cliente se eu não tenho a diversidade que tem lá fora dentro de casa? Né? Então, assim, se eu tenho que entender como é que são os desafios da pessoa com deficiência na cidade, no trabalho, em relação à saúde, em relação a tudo, mas eu não tenho uma pessoa com deficiência dentro de casa, como é que eu pergunto, como é que eu questiono, como é que eu descubro? Porque vai estar pobre. Né? Aí vai um grupo de pessoal de marketing, todo mundo sem deficiência, discutir produtos para pessoas com deficiência. O que vocês acham que vai sair, gente? Não vai atingir Entendeu? o público-alvo. Não vai atingir o público-alvo. Ou vão fazer coisas que, muito pelo contrário, vai afastar o público-alvo. Né? Então, assim, falar de diversidade, gente, significa falar de felicidade. Felicidade, quanto mais felizes nós somos, a gente tem mais desejo de fazer coisas naturalmente. Né? Então, esse é o principal motivo de por que a gente tem que olhar para a diversidade, não olhar com um olhar de falar, porque as estatísticas mostram que é tudo muito mais inovador, mais criativo. Claro que sim, né? É essa a questão. Mas é também poder ser quem a gente é, sem esconder, sem colocar, sem medir palavras. Isso é maravilhoso, né? Então, essa segurança que eu tenho de entrar numa empresa e ser quem eu sou, né, me dá uma tranquilidade, mas eu não tenho que ficar com isso na cabeça, porque se eu tenho que ficar pensando se eu estou certa para falar, se eu estou errada para falar, se eu posso, se eu não posso, pronto, já foi embora minha criatividade, minha ideia. Verdade. Se você fica nessa zona de controle o tempo todo, você perde muita informação, muita criatividade e eu concordo com você, assim, a felicidade traz produtividade, traz criatividade e a gente sempre entrega o nosso melhor. Agora, calma que eu quero ler aqui, né? O Vinícius recebeu um elogio, pode ser um elogio, a Débora Nassif, que é a coordenadora de comunicação e marketing, colocou. O Vinícius cobriu as férias da Fernanda Fernandes, fez um trabalho incrível, sempre muito disposto a ajudar, rápido e disponível. E olha que substituir a Fê não é fácil não, hein? KKKK. Parabéns, Vini, continue assim. Então, teve vários elogios mesmo pro Vini aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Arrasou, Vini. Viu? Muito obrigado. É um super profissional. Eu acho que, assim, se você fizer... Eu tinha uma brincadeira com uma gerente que eu tinha, que ela brincava que eu terminava as coisas rápido, né? Eu falava pra ela assim, cara, mas não tem segredo. Olha o que eu vou falar agora, tá sendo gravado, olha que absurdo. Mas eu penso assim, se você faz bem e você faz direito, cara, você tem muito mais tempo pra, cara, gastar seja onde for. Seja melhorar uma coisa que você queira melhorar no trabalho, seja, assim... Então, eu sempre raciocinei assim, desde... sempre no trabalho. Eu acho que se você faz em tecnologia, então, que a gente entrega coisas para as outras áreas. Se eu entregar uma funcionalidade ao qual eu não tenho certeza nem capacidade de responder cada passo do que eu construí, eu vou entregar uma coisa para ela que vai gerar 3 para mim e vai tender ao infinito, porque eu vou entregar uma coisa e vai voltar 3. E aí, é isso aí. Então eu sempre penso que acho que qualquer profissional deva pensar assim. E a colaboração entre as áreas. A Débora citou um exemplo. O RH também, eu já trabalho com RH há muito tempo. Eu sou muito, às vezes, o cara de não... Hoje não dá mais, né? Mas de não pegar o telefone, eu levantava e ia lá na mesa da pessoa. E eu sentava com ela e conversava, não, mas você precisa de quê? Eu preciso disso, disso, disso. Porque eu sinto que essa parceria, essa coisa que você falou, quando você pode ser você mesmo, sem que você exista um padrão, provavelmente eu vou ser mais produtivo, porque a forma como o Vinícius produz melhor é levantando e indo até a mesa do cara e perguntando para ele o que você precisa, mas me mostra aí na tua tela. Porque às vezes a gente troca de e-mail, a gente perde um tempo, telefone. Hoje a gente está se adaptando. Tem um Teams que compartilha a tela, como a gente está fazendo agora, perfeitamente. Então, facilitou. Eu consigo chegar na cadeira das pessoas, na mesa das pessoas, só pedindo para ela compartilhar a tela comigo. Mas eu gosto muito dessa troca. Acho que a Unimed faz isso muito bem. Eu acho que a Unimed faz muito bem. Eu nunca vi, assim, pessoas deixando de ser elas mesmas aqui dentro por nenhum tipo de coisa. E eu acho que isso só fortalece. Acho que a gente vai ser cada vez mais... As áreas serem cada vez mais amigas. Eu tive a oportunidade de atender a Débora, por exemplo. Já é mais uma área qual eu tenho alguém que eu conheça, algum conhecimento que eu possa ajudar, ou se eu tiver uma dúvida eu vou poder perguntar. Como um dia foi com o RH, como um dia foi o jurídico, como o jurídico é comigo, o RH é comigo. E essa troca todo mundo só aprende, né? Temos uma outra interação aqui no nosso chat também, Sabrina, que é a Marjorie, da unidade de processos. Quando o assunto, a gente falou sobre a questão de cotas, né?
A Marjorie deixou a opinião dela também, falando que sou a favor e acho super necessária a lei de cotas por conta da cultura do Brasil e de seus problemas estruturais. Legal, Marjorie, eu também sou pelo mesmo motivo. Eu também. Bom, a gente está tendo uma tarde assim, maravilhosa, mas a gente está chegando ao final da nossa live, né? E agora eu quero saber qual é a dica que vocês dão para a gente de como é que a gente pode ser uma empresa, uma diversidade melhor, como é que a gente pode crescer nessa nossa jornada aí que a gente está dando início agora. Qual é a dica que vocês dois dão? No meu caso, assim, que tem menos experiência, né? Eu tenho de experiência da minha experiência de diversidade. A Flávia tem experiência de diversas outras diversidades que ela trabalha e estuda com isso, né? Então, eu particularmente, não sei se eu consigo contribuir muito pelo dizer quais os próximos caminhos. O que eu posso dar de contribuição aqui eu sempre me senti muito à vontade dentro da Unimed e nunca me senti menor ou menosprezado do que meus pares ou meus superiores. Não vi isso acontecer em nenhuma hipótese, na minha experiência, né? Então eu acho que esse é o caminho correto. Aí eu acho que a Flávia consegue dar mais insumos para a gente, mas eu acho que do ponto de vista da vontade e do respeito, que é a pauta de tudo, né? Eu acho que a Unimed já tem isso muito legal e é melhorar, fortificar isso aí, ver as metodologias que o mercado utiliza, para a gente ser cada vez melhor e cada vez mais inclusivo em tudo que a gente faz. Obrigada, Vinícius. Bacana. Cara, eu fico assim, porque se vocês já estão nesse caminho, né, eu acho que talvez eu tenha dado essa dica no caminho, na resposta anterior, mas eu acho muito importante que vocês tenham, né, como princípio que isso não, que fazer um programa de diversidade não é definir um monte de ações afirmativas e soltar na organização. Eu acho que isso foi algo que eu aprendi muito, né, tentando consertar programas que tinham sido acontecidos dessa maneira nas empresas. Porque quando a gente tem um monte de ações afirmativas soltas, sem ter essa estrutura forte em cima para falar, cara, é isso que a gente quer, esse caminho que eu quero seguir, essas ações afirmativas elas acabam gerando conflitos, e eu não tendo muito forte essa organização lá em cima, o que acontece é que isso começa a patinar depois de exatamente 1 ano, entre 1 e 2 anos, e patinar significa começar com que as pessoas se desacreditem, começar a falar, estava indo num caminho tão legal, agora não está mais. Então, assim, não acreditem, não achem, né, que ter um programa de diversidade significa ter um monte de ação afirmativa. As ações afirmativas, elas são ações que provavelmente vocês farão, porém, antes de chegar nas ações, gente, pense qual vai ser a estruturação, qual vai ser o alicerce, entendeu? Como é que vocês vão definir política, vocês vão definir como é que vocês vão se reportar para a alta liderança, comecem fazendo um censo do público interno. É tão legal a gente descobrir quem é realmente o nosso funcionário e não somente o número no RH, entendeu? Pergunte coisas sobre como ele se sente aí, como se ele se sente que ele pode ser ele mesmo, se ele acha que ele tem as mesmas oportunidades que todo mundo, entendeu? Pesquisem e façam um anônimo para que realmente as pessoas sejam reais. Então, partam daí para definir indicadores, claro, que todo mundo conhece. Aí, a partir de definir indicadores, como é que vai ser o reporte, como é que vai acontecer, vai ter comitê, vai ter grupo, não vai ter grupo, como é que vai funcionar, estabeleça mesmo, não façam coisas só as ações afirmativas. Esse é o maior motivo de que as coisas vão e voltam de todas as empresas, entendeu? Sinceramente, mas tem mais uma coisa que eu queria falar. Me responde primeiro só uma coisa, assim, o que você chama de ações afirmativas? Fiquei na dúvida. Boa pergunta, muito boa pergunta. Muito boa pergunta, desculpa. É que a gente fica com tempo, e aí quer falar tudo e fica consumindo tempo. Mas olha só, gente, o que são ações afirmativas? Eu falei que a lei de cotas é uma ação afirmativa. Né? A lei de cotas de pessoa não por se preocupa não, com tempo, pode falar. Então tá jóia. Então, ações afirmativas são essa, por exemplo, uma outra ação afirmativa que as empresas normalmente fazem então a gente vai colocar que até 2000 e bolinha, a gente vai ter 30% de pessoas, de mulheres na liderança. E aí a gente vai fazer o seguinte, que todas essas pessoas, quem recruta pessoas,
vai ter sempre o trio final, se caso é um trio, vai ter uma mulher. Eu quero que tenha uma pessoa LGBT aqui. Ou seja, começa a definir um monte de ações afirmativas que não estão atreladas a nada, e aí só viraram uma obrigação, né? Você entendeu? E aí eu não estou trabalhando a cultura, eu não estou trabalhando o compromisso lá em cima, não estou trabalhando... Eu estou trabalhando porque eu acho que trabalhar a diversidade, aí, gente, eu não sei se vocês sabem que existe uma diferença enorme entre diversidade e inclusão, certo? Porque a diversidade, gente, é a coisa mais simples da gente trazer para dentro da organização. Cara, vai contratar, contrata um monte de gente diferente daquilo que tem na organização e taca tudo lá dentro, cara, você vai estar perfeito. Agora, inclusão é uma outra coisa. Inclusão é todas essas pessoas que a gente colocou para dentro, certo? Se sentem bem, certo? Se sentem pertencentes. São pessoas que realmente, de fato, sentem que estão ali porque elas efetivamente trabalham bem e têm potencial, ou elas se sentem um peixinho fora d'água e falam, socorro, me tira daqui, não tenho nada a ver com isso aqui. Então, assim, isso é uma coisa muito importante. Então, trabalhar com diversidade e inclusão é muito mais importante vocês pensarem na inclusão. A diversidade, vocês não têm que fazer nada para ela acontecer. Sabe por quê? Porque nós já somos 7 bilhões e meio de pessoas diferentes. Então, assim, não tem que fazer nada. Tem uma diversidade gigantesca. Agora, é olhar para essa diversidade gigantesca, certo? Comparar com aquilo que existe dentro da organização e falar, caramba, assim, a minha empresa é um outro país, porque o meu país, que tem 52% de mulheres, 54% de pessoas negras, 6,7% de pessoas com deficiência, não tenho representado aqui na minha organização. Então, assim, se eu não tenho representado, esse é o problema, porque você provavelmente tem que pensar como é que você vai trazer mais inclusão, certo? Para que as pessoas possam efetivamente, né? E, por exemplo, verificar um outro dado muito importante de RH, esse eu sempre peço, tá? Assim, em qualquer lugar eu sempre peço. Então, cara, eu queria ver o tempo médio de promoção das pessoas com e sem deficiências separadamente. Você entendeu? Ou seja, eu quero ver a promoção, não quero que você me venha com dados assim, mas aqui a gente tem 250 pessoas com deficiência. Legal, muito legal. Entendeu? Posso dar uma olhada no tempo médio de promoção das pessoas com e sem deficiência? Aí, quando eles se deparam que 75% das pessoas com deficiência nunca receberam uma promoção, aí eles falam, meu Deus! Eu falei, pois é. Você entende? Que uma coisa é diversidade, uma coisa é inclusão. Então, assim, 75% das pessoas com deficiência trabalham mal, entendeu? 75%. Então, assim, essas são as reflexões que a gente tem que fazer e separar muito claramente a diversidade da inclusão e não começar a sair fazendo um monte de ações só porque são legais e todo mundo faz. Mas eu fiz um benchmark com a empresa X e eles fazem tudo isso. Eu fiz um benchmark com a empresa. Claro, com certeza vocês vão chegar no momento que vocês vão fazer, mas não comecem por aí. Você entendeu? Planejem, colham dados, colham percepções, colham informações, discutam, avaliem, estratifiquem, discutam como é que vai ser a governança com a alta liderança, converse com ele que uma vez por mês você vai estar passando todas as informações, as ações que vocês vão fazer a partir daqueles dados, porque é aquilo ali que vocês têm que trabalhar, né? E não saiam definindo um monte de ações porque a empresa que vocês fizeram o benchmark fez, porque esse é, assim, para mim, um dos maiores riscos de quem está começando a trabalhar, começando um programa de diversidade, né? Porque a ânsia, o desejo, né, de começar a fazer, então vamos começar a fazer um monte de coisa. E segundo, mas isso quando eu olho empresa, isso quando eu olho sistema, processo, acontece que a empresa é feita de pessoas, gente, né? Nós somos pessoas. E a gente não muda uma empresa se a gente não pode mudar nós mesmos, né? A empresa a cultura da empresa é um reflexo das nossas atitudes e comportamentos. E tem uma frase que agora eu anotei a frase, mas eu acho que foi a Sabrina, que disse, eu fiquei na dúvida, né? Assim, que a gente tem que vivenciar, a gente tem que estar próximo, certo? Para a gente conhecer o próximo. Quando eu disse que a gente não tem essa habilidade toda, porque infelizmente
a gente não teve a oportunidade de viver com as diferenças desde pequenininho, significa que, infelizmente, eu não tenho oportunidade de entender as necessidades do outro, as características do outro, porque eu nunca vivenciei. Para mim, olha uma pessoa de cadeira de roda, com uma tráqueo, eu quero passar longe, porque se ela me pedir alguma coisa, eu não sei o que falar. Né? Então, a partir do momento, então, como é que a gente se aproxima? Também não dá para a gente sair, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos, né, para conhecer essas pessoas que são tão diferentes, né, que têm características diferentes, não é tão diferentes, mas tem características diferentes. Tem uns que andam de cadeira de rodas, tem uns que enxergam pela fala, tem outros que falam com as mãos, falam em livro. Então, quer dizer, a gente tem uma diversidade humana maravilhosa. Então, eu deixei com a Sabrina uma lista de filmes e séries, né, que tem sobre diversas deficiências. Então, assim, um dia chuvoso, um final de semana que vocês estejam em casa, e que vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre pessoas autistas, queiram conhecer mais um pouquinho sobre pessoas com síndrome de Down, pessoas surdo-cegas, pessoas... Né, a gente tem personagens incríveis, né, que foram surdos-cegos. Aí talvez vocês estejam pensando... personagens incríveis que fizeram histórias surdos-cegos. Pois é, personagens incríveis. Então, assim, são histórias que nos enriquecem e nos aproximam das pessoas, né? Então, assim, a gente não tem como conhecer o próximo se eu não conheço as histórias do próximo. Claro que o ideal era a gente poder vivenciar presencialmente, bater um papo, chamar para uma roda de conversa, mas o momento não está para isso, né, gente? Então... E, de qualquer maneira, por exemplo, essa lista eu adoro, nem eu mesma cumpri toda essa lista, tá? É bem grande, bem densa, mas eu acho que é um jeito da gente nos tirar dessa posição que a gente está, né, de pessoas sem deficiência, e poder começar a olhar o outro com outros olhos, né? Olhar o outro com os olhos de que, do mesmo jeito que os meus cabelos faz parte da minha característica, a deficiência física do outro também faz parte da dele, a outra que tem intelectual, o outro isso, e isso vai nos enriquecendo para que a gente possa efetivamente poder ter um olhar mais empático, né? Ter um olhar mais afetivo, ter um olhar diferenciado, porque quanto mais eu conheço, menos eu enxergo a deficiência, né? Quanto mais eu conheço disso, a deficiência já não me chama tanta atenção, eu já não me foco nela, tenho condições de perguntar naturalmente qual é a deficiência e se ele precisa de alguma coisa para poder trabalhar aqui, o que a empresa pode fazer, mas eu já não tenho tantos dedos. Eu tenho tantos dedos quando eu não conheço, quando eu não tenho oportunidade de vivenciar, e aí eu fujo, certo? Porque eu acho que vai ser muito complexo, né? Então, assim, se eu me encontrar com alguém que só fala em Libras, né? Libras é a língua brasileira de sinais, que, para quem não sabe, é uma língua oficial do Brasil, desde 2012. O Brasil tem 2 línguas oficiais, o português e a Libras. É uma pena que, mesmo sendo língua oficial, isso não esteja nas escolas ainda, né? Então, ainda, se é uma língua oficial, vamos todo mundo falar as 2 línguas oficiais, assim como é nos países que têm 3 línguas oficiais, 4 línguas oficiais. Na escola se aprende todas as línguas oficiais. Então, nós temos 2, a gente só aprende uma. E aí, quando eu me vejo assim, com uma situação de que eu tenho que trabalhar, perguntar alguma coisa para alguém que só fala em Libras, se eu tenho naturalidade, eu tenho também naturalidade de perguntar para ele, cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sair? Porque ele sabe muito mais do que você sobre a característica dele. Uhum. Né? Então, assim, vamos perguntar, mas a gente não pergunta e a gente deixa, que a gente quer que aquilo acabe logo, porque eu sei como que eu vou lidar com isso, né? Você já deve ter ouvido falar, eu sei como que eu vou lidar com isso. Gente, como eu vou lidar com a diferença, eu só vou aprender lidando. Lidando, exatamente. Você entendeu? Não tem outro jeito. Mas se eu tenho coragem para ir lá e falar, cara, dá para escrever, dá para... Você digita, dá para usar o WhatsApp, o que eu posso fazer? E aí isso se torna natural e vocês vão ver que a coisa vai acontecer. Ela só não acontece quando eu, por medo, afasto. Ou nem dou oportunidade da pessoa chegar. Eu já bato o olho naquele currículo e falo, meu Deus, não, surdo não, muito difícil. Mas quando eu estou aberto a isso, eu falo, não, imagina quanta coisa dá para aprender com uma pessoa que tem uma interação com o mundo diferente, que tem um pensamento diferente, quanto ela pode agregar para aquela equipe, né? O quanto a equipe pode se tornar muito
muito mais sensível, entendeu? Muito mais entendedora de talvez necessidades de mercado, né? Porque eu estou aprimorando o meu olhar aqui internamente. Você acredita que até nisso a gente deu muita sorte? Assim, de ter o nosso colaborador, que é o Arley do RH, ele deu treinamento de Libras para o pessoal da empresa, né? O que eu vejo, assim, tem alguns profissionais, tanto como ele, como Vinícius e outros, que estão aqui na Unimed por propósito, então entregam de fato o seu melhor, né? E eu acho que é por isso que a gente está numa das melhores empresas para se trabalhar. Então, assim, sou muito feliz por isso, né? Muito feliz de ter o Vinícius aqui, de você ter ido, mas ter voltado, Vinícius. Está construindo sua história. Você vê que as pessoas elogiam, quanto ele é carismático, sempre foi, né? A gente se conhece já há alguns anos, lá da primeira estadia minha aqui na Unimed também. Então, assim, Vinícius, eu queria agradecer muito, muito, muito por você, mais uma vez, contribuir, né, para a diversidade, para a inclusão na Unimed, como você já fez lá atrás no programa de treinos especiais, dando seu depoimento de como era trabalhar aqui, de como é trabalhar aqui, né? Ou como a gente pode, de fato, buscar ser o melhor e ter esse acolhimento da equipe. Eu fiquei muito feliz mesmo de você ter aceitado, viu? Eu que agradeço mais uma vez aí você me convidar. A Unimed, a gente tem uma relação muito boa. Tipo, eu não tenho muito o que falar aqui da Unimed, eu realmente posso ser quem eu sou. Aí as pessoas me acolhem do jeito que eu sou, eu acolho as pessoas do jeito que elas também são É e isso aí. dá tudo certo no final, né? E, Flávia, assim, ó, gratidão imensa de você ter, né, dado um pouquinho do seu conhecimento para a gente, ter dado essa experiência fantástica que você tem. Espero que futuramente a gente consiga se encontrar várias vezes. Fiquei apaixonado pela tua história, né, pela sua grande missão e o que você já contribuiu de legado para a sociedade, né, e ver mulheres, pessoas que querem fazer diferença, pega um problema e dele se torna um propósito para poder, um desafio, né, problema no caso, né? Um desafio para se tornar algo maior, para poder ajudar o próximo. Então eu acho isso louvável. Então, assim, minha gratidão por você estar aqui com a gente, você ter contribuído. O pessoal já comentou aqui, ó, falava, você tem que voltar, né? Muita informação, você tem muito conhecimento. Muito Em boa breve mesmo. a gente poder, né, contar com o seu conhecimento para apoiar a gente aí, porque de fato vai contribuir bastante. Muito obrigada, viu? Gente, Pessoal, antes da gente encerrar, só deixar 2 comentários da Januária, que é a nossa gerente de compliance, riscos e auditoria, aqui no nosso chat, que foi: algumas empresas têm hoje a diversidade como um dos pilares no seu programa de compliance. E esse é um assunto super importante, de responsabilidade de todos, e deve ser um valor para as organizações. Outra coisa que ela colocou aqui também foi: sou absolutamente fã das pessoas que são engajadas na promoção dessa mudança de cultura. Parabéns aos participantes. Obrigada, Januária. muito obrigada, Januária. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Assim, você deve ter percebido que eu adoro falar sobre esse tema, então, assim, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não pararia mais de falar. Foi um prazer enorme, desejo, assim, uma caminhada, né, de muito respeito, de muita diversidade, de muitas coisas boas, muitos aprendizados aí para todo mundo, né? Espero que a gente possa se encontrar em outras vezes. E eu não preparei nada de coisa, mas assim, vou deixar aqui o meu número de telefone. Depois a gente vai compartilhar o seu LinkedIn também, né? Então para as tá pessoas bom. seguirem seu trabalho, né? Vi que tem bastante coisa interessante lá, uma forma também da gente aprender, né? Um discurso que está muito aqui na fala da diversidade é que as pessoas estão cansadas das pessoas dizerem que não sabem alguma coisa, mas que se a gente não sabe, a gente tem que buscar e não só ficar perguntando. Eu concordo que a gente pode sempre buscar esse conhecimento. Vejo que você tem um trabalho bom, muito bom lá, dando essa informação, e que a gente vai lá, todo mundo colher essa informação, aprender com a Flávia, aprender com pessoas que estão aí promovendo esse engajamento, como a Januária falando, né? Engajamento de promoção da mudança, de melhoria. Desejo muito sucesso para vocês e foi muito bom passar a tarde com vocês aqui, viu? Um beijo, pessoal. Obrigada, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um ótimo final de semana. Tchau, Vinícius. Adorei, viu? Também adorei. Fiquei super tranquila, que eu não sabia o que era
porque era guitarra ou baixo, mas tudo bem. Fica... Gente, então, gratidão por essa semana maravilhosa da diversidade da Unimed. Lembrando que isso é um dos primeiros passos para a nossa jornada aqui e que a gente quer, junto com vocês, promover diversidade, conhecer, né, incluir, né, como a Flávia bem falou, não é só ser diverso, tem que incluir diversidade e inclusão. Contamos com vocês para a gente alcançar voos cada vez maiores, mais conquistas aqui na Unimed. Carol, tchau, pessoal. Carol? Não, só agradecer mesmo, né, a disponibilidade da Flávia e do Vinícius, e principalmente pela oportunidade que a gente teve hoje de ter esse bate-papo, de ter essa conversa, e como a Sabrina falou, saber que não é só falar sobre diversidade, né, mas a gente poder praticar o respeito, que é o mais importante. Então é isso, Tá gente. certo, gente. Beijão, valeu, gente. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vamos na nossa jornada da diversidade. Em breve, mais novidades, viu? Tchau, tchau.